Era uma noite sombria e eu estava preso na escola. A chuva caía incessantemente lá fora, transformando o horário noturno em uma experiência ainda mais aterradora. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas ou em qualquer coisa sobrenatural até aquela noite. Eu estava na escola após o horário, tentando terminar um projeto que estava atrasado. Todos os outros estudantes haviam ido embora e a escola estava estranhamente silenciosa. As luzes fluorescentes zumbiam acima de mim, lançando uma luz pálida sobre os corredores vazios. Quando finalmente terminei meu trabalho, fui até a porta para sair, mas ela estava trancada. Tentei todas as portas próximas, mas todas estavam trancadas. Minha respiração começou a acelerar à medida que percebi que estava preso na escola. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas não havia sinal. A escuridão lá fora era opressiva e eu estava completamente sozinho. Decidi esperar na esperança de que alguém voltasse para desbloquear a porta. O tempo passava devagar e o silêncio era interrompido apenas pelo som da chuva lá fora. Comecei a ouvir vozes distantes, sussurros ininteligíveis que pareciam ecoar pelos corredores. Fui investigar, pensando que talvez alguém estivesse tentando me encontrar. Andei pelos corredores vazios, seguindo as vozes que pareciam se mover ao meu redor. Às vezes, eu podia jurar que via vultos na periferia da minha visão, mas toda vez que me virava, não havia nada lá. As vozes ficaram mais altas e mais definidas, e finalmente pude entender o que estavam dizendo. Eram lamentos, choros angustiantes de vozes desconhecidas. Eu estava cercado por eles, e cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo na escuridão. Enquanto continuava a vagar pela escola, comecei a ver coisas que não podiam ser reais. Sombras que se contorciam nas paredes, figuras fantasmagóricas que pareciam deslizar pelo chão. Tentei ignorá-las, convencendo-me de que estava apenas imaginando coisas. Finalmente, cheguei à biblioteca da escola. As portas de madeira maciça estavam entreabertas, e um fraco brilho de luz escapava de dentro. Pensei que talvez alguém estivesse lá dentro e pudesse me ajudar. Quando empurrei a porta, fui recebido por um vislumbre do inferno. Livros voavam pelas prateleiras, mesas e cadeiras giravam no ar como se tivessem vida própria. No centro da sala, havia uma figura escura e sinistra. Ela estava de costas para mim, e seu corpo parecia estar em constante mutação, contorcendo-se e se esticando de maneiras impossíveis. A figura começou a se virar lentamente, e eu estava petrificado pelo medo. Quando finalmente vi seu rosto, meu coração gelou. Era um rosto sem olhos, apenas um vazio negro. A boca se abriu lentamente, revelando fileiras de dentes afiados e pontiagudos. Um grito gutural e ensurdecedor saiu de sua garganta, e eu corri em pânico. Percorri os corredores da escola, cada vez mais desesperado para encontrar uma saída. As vozes agora eram um coro de lamentos angustiantes, e as sombras me perseguiram implacavelmente. Eu estava completamente sozinho naquele pesadelo. Finalmente, encontrei uma porta que parecia levar ao exterior. Empurrei-a com todas as minhas forças, e a luz da lua e da chuva inundaram meus olhos. Caí no chão, ofegante e tremendo, aliviado por estar fora da escola maldita. Quando olhei para trás, a escola estava escura e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia entender o que tinha acabado de experimentar. Talvez tenha sido apenas minha imaginação, mas a sensação de terror ainda estava fresca em minha mente. Nunca mais voltei àquela escola após o horário noturno. As noites escuras agora eram uma lembrança assombrada que eu preferiria esquecer. No entanto, algo havia mudado dentro de mim desde aquela noite. Eu passei a acreditar em coisas que antes considerava impossíveis. Pesquisas intermináveis me levaram a descobrir histórias sombrias sobre a escola e suas origens misteriosas. Parece que muitos anos atrás, um incidente horrível ocorreu lá, deixando um rastro de tragédia e morte. Os relatos sugeriam que as vozes que ouvi naquela noite eram os lamentos das almas perdidas, presas naquele lugar. A figura grotesca que encontrei na biblioteca era conhecida como o Guardião, um ser sobrenatural que protegia a escola de intrusos. Eu era sortudo por ter escapado com vida,
A experiência havia deixado uma marca indelével em minha alma, e eu sabia que jamais seria capaz de esquecê-la. Às vezes, me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido escapar da escola naquela noite. Teria me juntado às almas atormentadas que ainda vagavam por seus corredores? A verdade é que nunca saberia ao certo. Mas uma coisa era certa: eu tinha uma história para contar. Uma história que me lembraria para sempre da noite em que fiquei preso na escola, cercado por assombrações e pelo desconhecido. Desde então, nunca mais me aventurei naquele lugar, e agora evito o horário noturno a todo custo. A escola permanece como um lugar de mistério e terror, um lembrete constante de que o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginamos. E eu sou uma testemunha viva disso. Presos na escuridão. Meu nome é Ethan, e vou lhe contar a história mais aterrorizante da minha vida. Tudo aconteceu quando eu e meus amigos do ensino médio decidimos ficar até mais tarde na escola para estudar para nossas provas finais. Era uma noite escura e chuvosa, típica de um fim de outubro. Eu, Sarah, Jake e Lisa estávamos na biblioteca, cercados por livros empoeirados e prontos para enfrentar a maratona de estudos. Nossos planos eram simples: estudar até tarde e depois voltar para casa a tempo de pegar algum sono antes das provas. A escola estava vazia e a biblioteca era o único lugar iluminado. O restante do prédio estava envolto em escuridão. A chuva batia contra as janelas, criando um som monótono e quase hipnotizante. No entanto, enquanto mergulhávamos nos livros e anotações, nem percebemos que o relógio já marcava bem mais tarde do que planejamos. Quando finalmente decidimos sair da biblioteca, percebemos que estávamos trancados. Todas as portas estavam trancadas e não havia sinal de ninguém no corredor. Pânico imediatamente se espalhou por nosso grupo. Tentamos forçar as portas, gritamos por socorro e até mesmo ligamos para a polícia, mas a ligação não passava. Estávamos isolados do mundo exterior, presos na escola escura. Decidimos explorar o prédio em busca de uma saída ou alguém que pudesse nos ajudar. Enquanto percorríamos os corredores vazios e escuros, ouvíamos sons estranhos, risadas distantes, passos arrastados e sussurros indistintos pareciam vir de todos os lados. Quanto mais tempo passávamos na escola, mais coisas estranhas aconteciam. Objetos se moviam sozinhos, quadros caíam das paredes e portas se abriam e fechavam sem nenhuma explicação. Jake até mesmo jurou ter visto uma figura sombria nas sombras. A tensão cresceu à medida que as horas passavam. Estávamos cansados, com fome e aterrorizados. E então aconteceu algo que jamais esqueceremos. Encontramos o corpo de Lisa no corredor, seus olhos abertos e vazios. Não havia sinais de ferimentos ou luta. Ela estava simplesmente morta. O choque nos atingiu com força. Ficamos ali, em silêncio, incapazes de processar o que tínhamos encontrado. A escola estava escura e repleta de segredos, e não podíamos confiar em nada nem em ninguém. O único lugar onde nos sentíamos um pouco seguros. Nossos telefones ainda não funcionavam e não havia como pedir ajuda. Passamos a noite lá, ouvindo os sons estranhos ecoando pelos corredores e tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente o dia amanheceu, ouvimos sirenes da polícia se aproximando. Corremos para a janela e acenamos freneticamente para chamar a atenção deles. As portas da escola finalmente foram abertas e fomos resgatados. Explicamos à polícia o que aconteceu, como ficamos presos e como encontramos o corpo de Lisa. No entanto, eles nos olharam com ceticismo. Disseram que não encontraram nenhum corpo na escola, que todas as portas estavam destrancadas e que parecia que estávamos apenas assustados e confusos. Ninguém acreditou em nossa história. Lisa estava desaparecida e todos pensaram que estávamos inventando aquela história terrível para nos safar de alguma brincadeira de mau gosto. Mas nós sabíamos a verdade. E o que aconteceu naquela escola escura continua a nos assombrar até hoje. A escola fez uma investigação, mas nada foi encontrado. Lisa permaneceu desaparecida e não há pistas do que aconteceu com ela. Aquele evento sombrio na escola ainda paira sobre nós, nos atormentando em pesadelos e fazendo-nos questionar nossa própria sanidade.
O que quer que tenha acontecido naquela noite, uma coisa é certa: não era do nosso mundo.